Muito boa tarde a todos. Sintam-se todos dos dois planos da vida, envolvidos pelas luzes do nosso Senhor Jesus, ao qual, através da infinita bondade e misericórdia do Pai, permite-nos, aqui nesta casa, nesse ponto de luz, receber as luzes do seu Evangelho, que norteiam o nosso caminho, nos dando a fortaleza, a coragem, para que nós possamos triunfar, buscarmos a glória divina, que é a vitória sobre nós mesmos, diante das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. E nessa comunicação com os Espíritos, nós queremos aqui, de primeiro momento, salientar que Kardec ele vai nos trazer uma série de instruções que está no livro dos médiuns, a respeito destas comunicações, a respeito do meio que nos envolve para favorecer ou dificultar essas comunicações. Ele vai abrir um leque grandioso de estudo para todos nós, que está no capítulo 10 do livro dos médiuns, ao qual aqui nós vamos nos utilizar dos ensinos de Kardec para compreendermos a influência, o meio dessas comunicações e como nós devemos interagir, não só como médiuns ostensivos, não, mas como médiuns que todos nós somos, com um grau qualquer que nos permite sentir a presença dos Espíritos através de uma intuição, através de uma oração, onde pedimos a proximidade dos nossos mentores, amigos espirituais, irmãos na espiritualidade que vieram com nós, possibilitando assim a ajuda na nossa jornada, na nossa caminhada, como a todos aqueles outros irmãos também que caminham conosco. Mas o grande objetivo aqui, nós vamos focar nessas questões da comunicação, o objetivo moral. Esse vai ser o intento de todo o nosso estudo aqui. Nós aqui não vamos abordar as questões da obsessão, tão difícil esse momento ao qual estamos passando, onde esse processo tem se tornado muito intenso, ao qual nós sempre vivemos esse processo diante das nossas próprias dificuldades, através da atração mental, mas não será nosso objetivo aqui, porque esse estudo sobre os processos obsessivos vai requerer um tempo muito maior, e só um estudo sobre isso, ao qual aqui não nos cabe, pelo que o tempo é até curto, para que nós possamos aqui explanar o que nós estamos aqui diante desse material tão rico. E para iniciarmos a compreensão dessas comunicações com os Espíritos, eu gostaria de um ponto importantíssimo também. Quando nós falarmos de comunicação com os Espíritos, estamos falando de comunicações entre nós, encarnados, e entre nós, os desencarnados. É primordial que nós tenhamos isso em mente, porque às vezes quando nós falamos de espíritos, nós pensamos só nos nossos irmãos que já estão no outro plano. E isso é uma inverdade, porque nós somos espíritos. O que nos diferencia, na verdade, é que estamos na matéria densa, aqui purgando, trabalhando, aprendendo as nossas lições, para nós assim então progredirmos, lutarmos contra as nossas imperfeições. Mas estamos aqui como espíritos encarnados. Então esse olhar ele precisa ter essa amplidão para entendermos esse sentido moral que Kardec vai nos trazer. E ele vai iniciar, é interessante, como ele vai agora maturar a ideia nas nossas mentes, para que nós possamos compreender o raciocínio que ele está nos dando a esse respeito nas questões das comunicações. E ele vai iniciar assim no item 133 desse capítulo 10 do livro dos médiuns da seguinte forma. Diz Kardec: dissemos que todo o efeito que revela na sua causalidade um ato, ainda que insignificante, de livre vontade, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Então primeiro ele começa a nos dar essa indicação de que todo o efeito
que nos revela uma causa, seja esse efeito na sua maior simplicidade, como por exemplo eu vir aqui, movimentei um copo para a esquerda, para a direita, foi sim um efeito, e causou esse efeito nada significante, apenas um movimento. É uma forma de nós nos comunicarmos, sim, quando eu vou buscar alguma coisa, interagindo, que eu, no caso aqui do copo com água, ou se fosse uma caneta ou um lápis, que eu queria escrever, ou que eu estou com sede, vou absorver a água. É uma forma de comunicação, é uma expressão, como ele diz aqui, insignificante, mas que sim releva uma causalidade, revela uma causa. E essa causa passa sim do efeito de eu ali me colocar e mover este objeto. Então, ele fala assim, esse movimento então, que eu realizei, por mais simples que ele seja, é um movimento inteligente. Então, todo movimento, ele tem uma causa inteligente, por mais simples que o seja. Assim, um simples movimento de mesa, aqui ele se refere às mesas, porque isso ocorria já em Paris. Nós somos sabedores disso, dos movimentos das mesas. Mas essas mesas se moviam aleatoriamente nos primeiros momentos. Era como se fosse só um momento de diversão. Ali havia, sim, o movimento das mesas através do magnetismo. Mas aí Kardec, ele ressalta esse ponto, que esses movimentos simples das mesas, que respondiam ao nosso pensamento, ou se manifeste um caráter intencional, assim poderia ser considerado uma manifestação inteligente. Então aqui agora ele parte do princípio que a mesa, ela criava-se então esse movimento então por si só aleatório de subir, descer, se balançar, era um movimento insignificante, mas era um movimento que tinha uma causa, que tinha um efeito, que era o espírito, que se utilizava então do magnetismo dos médios ali presentes, para assim aplicar esse magnetismo na mesa e a mesa se mover. E ali ele começa a dizer esse movimento, então, quando começa a responder perguntas, esse movimento então é um movimento inteligente e nos chama a atenção, já não é mais um movimento insignificante. E ele nos fala que esse movimento, se só isso, de ficar circunscrito, esse resultado de conhecer-se que havia uma manifestação inteligente, então só muito secundário interesse então nos despertaria se ficasse só nesse movimento aleatório. Mas como houve um movimento em que essas mesas começaram a interagir com nossos pensamentos, então ele chama isso de uma manifestação inteligente. É mover um objeto para se comunicar. Assim se principia a comunicação dos espíritos para depois, mais tarde, vir das comunicações mais intensas através das psicografias, através das psicofonias, para o resultado do livro dos Espíritos, como nós o somos sabedores. Contudo, já seria alguma coisa, nos diz Kardec, a dar-nos a prova de que em tais fenômenos há mais do que uma ação puramente material. Então ele nos traz esse alerta a esse movimento, responde a pensamentos, então é algo muito maior do que só simplesmente insignificante movimento de umas mesas. Não, porque se assim o fosse, nula seria então muito restrita a sua utilidade prática, que daí decorreria, porque isso foi o que ocorreu quando se enjoaram aqueles que se divertiam com as mesas que simplesmente só se moviam, se enjoaram e se afastaram disso totalmente. Mas como Kardec percebeu algo, e ali, através daquelas mesas, ele começa a interagir com forças, com pensamentos de seres inteligentes, então ali principia então algo que seria útil para a humanidade. O caso, porém, então, muda inteiramente de figura, quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias se faz. Então aqui, Kardec,
ele está trazendo a importância da comunicação. O meio que foi utilizado não importa. Não devemos nos apegar simplesmente às mesas girantes. Foram importantes, o fato em si nos chamou a atenção pelo movimento das mesas, claro, não tenhamos dúvida disso. Mas olha, Kardec diz, não é importante. Mesas se movimentarem, podemos entender como se movimentam, e daí? Daí se torna nulo, então, a prática de alguma coisa. Mas ele nos chama a atenção para essa comunicação que ela se torna inteligente. É o diferencial, porque mesa não pensa. Magnetismo não pensa. Magnetismo é uma força, sim, da natureza. É um meio em que podemos nos utilizarmos para nós nos comunicarmos, independente se estamos encarnados ou desencarnados. O magnetismo, para nós nos comunicarmos, ele é primordial. Usamos ele o tempo todo, dentro do campo das afinidades, da simpatia, de estarmos com pessoas que pensam como nós, gostam de estar reunidos conosco, ou daqueles que não sentimos afinidade, que acabamos nos afastando. Isso tudo é um magnetismo que, na verdade, está em tudo, na natureza, em todo o universo. E cabe a nós sabermos utilizarmos dessa força, como fez aqui os espíritos, se manifestando inteligentemente, ao qual Kardec, então, faz essas colocações. Já não há, então, simples manifestações, mas verdadeiras comunicações. Esse é o ponto importante que nós temos que entender. Os espíritos estão o tempo todo se comunicando conosco. Nós precisamos estar atento ao qual que ele vai nos chamar a atenção, a que tipo de comunicações nós estamos, através do nosso livre-arbítrio. A escolha é nossa, ninguém pode escolher por nós, nem o maior benfeitor, nem o nosso Mestre Jesus, nem Deus, que é o Pai Criador de todos nós, invade essa privacidade de escolha que é nossa. Com quem eu quero me comunicar, com quem eu quero interagir. Então ele vai nos dizer que os meios que dispomos permitem então que obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas essas comunicações como a mantemos entre nós encarnados. Então ele diz que a intensidade dessa comunicação com o mundo espiritual é a mesma que nós estamos tendo agora, nesse momento. É muito intenso e é muito forte. Apesar de nós, a maioria das vezes, como nos diz o Mestre Jesus, somos cegos e não queremos ver, ou temos ouvidos e não conseguimos ouvir. Isso cabe-nos a nós, é uma busca do movimento da minha inteligência ao meio ao qual eu estou inserido. E esse meio, ele não é só um meio material, como vamos perceber aqui com Kardec. E ele vai nos falar, quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, agora ele nos remonta à escala espírita. E o que é a escala espírita? A escala espírita, ela vai nos dar uma ordem, uma classificação, onde todos nós estamos inseridos. E temos os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, os espíritos da segunda ordem, que já são os espíritos bons, os espíritos ditosos, e os espíritos da terceira ordem, aonde a influência da matéria predomina. Então ele pede para nós olharmos tudo isso, com se olhar no campo dessa comunicação, para termos então uma ideia do campo mental ou da influência das circunstâncias que nos envolvem. Então essa variedade infinita dos espíritos, infinito porque o número dos espíritos criados por Deus é infinito, não temos esse número, como não temos sequer da dimensão do universo. Infinito é os espíritos, infinita é a variedade, sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade. Então toda essa escala, ela é montada no aspecto da inteligência e da moral destes espíritos. Facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações. Isso fica claro e óbvio para qualquer um de nós. Vamos perceber essas diferenças nas comunicações, porque há essa infinita variedade de inteligência e de moral desses espíritos, que hão de refletir então a sua elevação
ou as suas baixezas de ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que na sua palavra, como na palavra, elas hão de assemelhar-se, então, à dos homens. Então, é aquilo de que está cheio o nosso coração na mensagem de Jesus, e que nós vamos colocar para fora através da verbalização, através das palavras. E é o que ele está falando aqui. Esses espíritos, eles vão então, através das palavras, da comunicação, eles então se assemelham aos homens diante daquilo que nós podemos chamar dessa questão moral e da inteligência, e na interação dessas comunicações nós nos assemelhamos. E em 4 categorias então principais se podem agrupar os matizes que essas comunicações se apresentam. Então vejam bem, Kardec, como grande professor rivais, didático como sempre, um grande mestre, ele dividiu em 4, para simplificar para nós, esses caracteres comportamentais humanos, nossos, encarnados ou desencarnados, não importa, são nossos caracteres. E ele vai dizer então que esses caracteres mais acentuados, eles então vão se dividir no seguinte: em caracteres grosseiros, caracteres frívolos, caracteres sérios e caracteres instrutivos. E veja bem, ao analisarmos aqui esses caracteres, nós vamos perceber, não nos vamos pegar, e essa é uma forma muito errada, até na escala espírita, de nós ali, quando adentramos e lemos a escala espírita, de nós ali focarmos em determinadas imperfeições e nos colocamos ali como espíritos imperfeitos, naquela ordem, naquela classe, e nos prendemos aquilo ali. É um erro, é um grande erro. Porque, como ele falou aqui no início, é uma infinita variedade que se apresenta em nós, das nossas imperfeições e das nossas qualidades. Então, num todo, a gente permeia, nós caminhamos diante dessas características, desses caracteres que ele vai trazer aqui. Nós não devemos de maneira nenhuma nos prender num só, porque ora nós somos bons, ou pelo menos tentamos, ora somos frívolos, ora somos grosseiros, ora queremos estar dando instruções. Cabe-nos ao que verdadeiramente nós nos vinculamos, mas nós permeamos, nós passeamos por todos esses caracteres. Então, de maneira nenhuma, peço a todos, não se prendam, não se coloquem em um só caractere, porque é uma injustiça que estaríamos fazendo conosco mesmos. E ele então começa a dar então essas instruções, essas reflexões desses caracteres, porque esses caracteres, meus irmãos, é que vai ditar essas comunicações entre nós e entre os espíritos. São esses caracteres. E esses caracteres, eles vão revelar, na verdade, as nossas afinidades mais íntimas, do fundo do nosso coração, aquilo que ainda nós temos e trazemos nas nossas mentes, quando nós dialogamos, quando nós conversamos, porque quando exteriorizamos isso, é esses espíritos afinizados com essas ideias, desses 4 caracteres aqui, que vão se aproximar. A questão é, qual caracteres que eu permuto, qual que eu fico mais preso, escravo dessas ideias? Porque se prender a vícios, às ideias doentias, ou mesmo ideias que eu coloco como ideias sérias e instrutivas, pode ser uma forma de prisão. Nos aprisionamos e nos acorrentamos e somos responsabilizados pela nossa fala, o que nós falamos e o que nós escrevemos quando nós então nos comunicamos. E ele então vai nos dizer: as comunicações grosseiras são as concebidas em termos que chocam o decoro. Quando nós adentramos esse tipo de caractere, esse tipo de ideia, que são ideias que no campo pornográfico, no campo sexual se acentuam muito. Então aí hoje nos agredindo os nossos olhos, infelizmente, os nossos jovens,
ficando aí através de uma internet de libertinagem, não de liberdade, acessando coisas de muita dificuldade, onde temos agora o campo da violência aos irmãos que pensam diferentes, agem diferentes, de grupos religiosos, tudo isso diante desse pensamento que ele choca, que ele agride. Como nós estamos em relação a esse tipo de pensamento? Quando isso nos chega através da mídia ou de uma fala de um amigo, ou que quer nos fazer rir, ou quer nos trazer algo diferente, nos chega com aquilo que nos choca. Como nós reagimos? Nós nos comprazemos com a ideia? A pergunta é essa que Kardec está nos colocando. Porque esse é o caractere de um espírito grosseiro. Só podem provir de espíritos ainda cobertos de toda a impureza da matéria. É aquele espírito que ele vivencia a matéria em todo o seu prazer, sem limite, em todos os seus desejos, e vibra com isso. Esse espírito, ele encarnado ou desencarnado, ele atrai espíritos encarnados ou desencarnados de ideias afins nesse campo grosseiro e doentio, porque representa o mais grave patamar da doença da alma, porque traz todas as imperfeições da matéria. E em nada então diferem dos que provêm de homens viciosos e grosseiros. Eles serão então triviais, serão ignóbeis, obscenos, insolentes, arrogantes, malévolos e mesmo ímpios diante de situações. Então, quando nós estamos diante dessas situações, nós temos que repensar. Quando virmos atuando nesse campo de alguma maneira, em um grau desse caractere, cabe-nos a nós, somente a nós, ninguém apontar o dedo para nós, porque os espíritos são sabedores que estão conosco. Vamos ver essa fala do nosso querido Paulo de Tarso, da nuvem de testemunha, é o tempo todo, é 24 horas dessa nuvem de testemunhas. Então cabe-nos a nós olharmos a nossa conduta, os nossos pensamentos, nossas ações, e principalmente aquilo que eu tenho afinidade, aquilo que eu acho engraçado, aquilo que eu me divirto. É muito importante ter esse olhar, porque nós vamos sim navegar nessas águas também, porque somos espíritos imperfeitos, e não nos cabe aqui nós nos punirmos ou autopunirmos, não, de maneira nenhuma. O olhar é nós nos entendermos, se percebermos ainda que estamos navegando nessas águas turbulentas, que possamos remar para águas mais mansas, se assim o desejarmos. E se assim o não desejarmos, falarmos para nós mesmos: ah, mas eu sou homem da terra, eu ainda preciso dos vícios, dos prazeres, eu ainda preciso me divertir. Se eu ainda tenho esse pensamento, eu estou me colocando como espírito imperfeito, ainda irredutível, de procurar a melhora por mim mesmo, porque essa melhora ela tem que partir de mim. Então é muito importante esse caractere, nós analisarmos e olharmos até que ponto nós estamos navegando por essas águas turbulentas. E ele vai falar também do segundo, as comunicações frívolas, aquelas às quais nós emanamos ideias levianas, zombeteiras, brincamos com tudo, tudo é uma piada, tudo é riso. Isso faz parte de nós? Claro, nós gostamos às vezes de ouvir piadas, nós gostamos de ter conversas frívolas, conversas que ele vai chamar aqui de que são inúteis, no sentido que não aprendemos nada, ficamos ali ao bel prazer daquelas conversas que não nos cobram nada, não nos chamam atenção para nada. Natural isso? Completamente natural. A questão é o quanto eu estou inserido nessas ideias, quanto eu estou preso nesse caractere. Porque esses caracteres que ele está nos dando, vai nos dar também os vínculos nossos com os espíritos, desencarnados e encarnados. São esses que vão se aproximar de nós, queiramos ou não. Se ficarmos reclamando, minha energia não está boa, a situação em volta de mim,
não está boa, não sei o quê, nós vamos ficar reclamando. Agora, ficar reclamando não vai resolver o problema. O problema está aqui, no nosso comportamento de caracteres, no nosso comportamento moral. É isso que Kardec está nos dizendo. Porque nós vamos aqui também navegar nessas águas aqui. Essas comunicações, elas não agradam certas pessoas. Como não? Como não? Nós vemos as pessoas rindo, se divertindo, aquele momento de lazer, vamos conversar, vamos rir. É natural isso. Não temos que nos punir por isso. Agora, volto a repetir, nós temos que nos cobrar se nós estamos nessa conduta diária. Nós precisamos desse comportamento diário. Eu preciso estar nesse comportamento de brincadeiras, de zombarias, de risos, todos os dias. Todos os dias eu preciso disso. Aí virou a prisão. É um elo que nos acorrenta. E é perigosíssimo isso. Porque a gente não consegue avançar e atrai os irmãos encarnados e desencarnados para que então tenha essa proximidade conosco. Ele nos diz então, aqueles que com elas se divertem, porque encontram prazer nessas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. São conversações que ele fala aqui fúteis, não se leva a nada. A verdade é o que menos os preocupa. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso a esses espíritos levianos e falaciosos. É esse campo que está aberto. É esta comunicação, então, que nós vamos estar o tempo todo recebendo, interagindo e vivendo o nosso dia a dia. É todo dia. Essa nuvem é diária. Não é uma nuvem que passa e o vento leva. Não. Essa nuvem não. É uma nuvem de espíritos que é de encarnados com desencarnados nos envolvendo. Diante quando ele nos fala aqui que isso nos compraz, aí é um problema gravíssimo. Quando nos comprazemos com isso. E nós não queremos mais, quando nós somos chamados à responsabilidade. Ao olharmos o nosso comportamento, nós não queremos. Isso aí gosta de falar sério, as conversas dele não são boas, cobra muito da gente, vamos para outro papo aqui, que esse papo aí não dá certo com a gente aqui não. E logo se afastam. Não gostam de conversas sérias. E as comunicações sérias então? Kardec vai adentrá-las dizendo, essas comunicações sim, são comunicações ponderosas, são ponderadas, equilibradas, quando o assunto então é elevado, e então quanto à forma como ele apresenta esse assunto elevado, ela fica séria, fica imponente. Estou aqui falando para vocês de algo muito sério, fico sisudo, muda aqui meu comportamento, minha forma de me expressar, tem toda uma forma. Ele está dizendo aqui, a comunicação séria tem tudo isso. Toda comunicação que ela vai se isentar de frivolidades e de grosserias. As falas não vai ter esse contexto de frivolidade e muito menos de grosseria. Vai ter sempre um objetivo e um fim útil. Olha que interessante. Ainda que de caráter particular. Esse adendo aqui de Kardec é importante, porque eu estou todo aqui trazendo uma informação, mas essa informação ela pode ser de caráter particular e uma comunicação séria. Mas vamos ver o raciocínio de Kardec aqui para nós acompanharmos o final dessa reflexão. E é por esses simples fatos uma comunicação séria. Aqui ele fecha. Isso é uma comunicação séria, então não tenhamos dúvida disso. Vai ter todo esse comportamento ponderoso, vai ter uma forma de se colocar, vai colocar algo que é útil, que tem algo a se pensar, algo a se questionar, algo a conversar. E esse assunto, então, pode ser também do campo particular. Mas agora Kardec vem com a chamada nesse campo do pensamento sério. Porque muitos de nós nos arvoramos ser sérios. Não, meu assunto, não, sobre isso não, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, sobre um ponto de vista que eu coloco como certo, como verdadeiro. Aí está o problema do assunto quando ele se coloca como sério, que precisa de umas coisinhas aqui que nós vamos ver. Então Kardec vai falar, nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos.
não está ligado uma coisa com a outra. Ser sério e a informação que eu passo é esclarecedora. Ela pode ser útil dentro daquilo que te interessa, dentro daquilo que me interessa e que eu quero passar que te interessa. Mas é uma informação esclarecedora? Não, de maneira nenhuma. Há muita coisa que eles ignoram e sobre o que podem enganar-se de boa fé. Não estão agindo de má fé. Às vezes se colocam diante de um estudo que foi lhe apresentado num campo psicológico, psiquiátrico, que hoje está em voga no nosso caminhar, e ele se coloca trazendo verdades que ele entende, ele faz essa reflexão, essa aceitação, e que não, na verdade não é bem assim. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Aí, quando nós precisamos colocar o crivo da razão e mais rigorosa lógica, ele está nos dizendo que nós precisamos ter um conteúdo, para nós não sairmos aceitando qualquer espírito. Porque não é isso que João Evangelista vai falar? Ele vai nos chamar a atenção, que ele vai nos dizer essa frase aqui, ó: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então essa fala de João, ela encaixa perfeitamente nessa avaliação que Kardec aqui sugere para todos nós. Tenhamos então, no tocante às comunicações sérias, essa distinção, distinguir o que é verdadeiro do falso. Precisamos discernir. Se eu ainda não consigo, eu não entendo o que é, aceito tudo, porque Paulo também vai nos dizer: leiam tudo, leiam de tudo, mas não retenham tudo. Peguem só o que interessa. O que interessa? O que é do meu interesse? O que preenche o meu pensamento dentro desses caracteres? Olha como a espiritualidade o tempo todo nos alerta. Porquanto, exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos, pseudo-sábios, procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Isso tem ocorrido muito, muito nesse momento de transição ao qual nós estamos passando. Principalmente no movimento espírita. Na doutrina espírita, não, porque a doutrina é pura. A doutrina é com a doutrina dos espíritos, livro dos espíritos, codificação de Kardec, doutrina espírita maravilhosa, perfeita, perfeita. O movimento espírita não está tão bem assim, porque está adentrando o movimento espírita ideias dessas que são absurdos seus sistemas e sendo vinculados no nosso meio e sem discernimento nenhum, estamos aceitando ditos espíritos sérios que, quando se faz essa análise dentro de uma razão, uma lógica da doutrina espírita que Kardec já nos apresenta, percebemos então que estamos sendo dilubriados, mas deixamos-nos assim ser, porque deixamos, através dessas comunicações, elas preencherem aquilo que eu considero um vazio meu, e aquelas informações, mesmo contraditórias, mas preenchem alguma coisa em mim, e eu acabo absorvendo. E são esse tipo de espíritos, então, que vêm nos influenciar. E se eu sou, então, um médium, como aqui ele se refere no texto para um médium ostensivo, que se deixa levar por essas ideias, esse médium está passando mensagem, passando livros, passando palestras, informações que não são verdadeiras. Olha o risco que nós já estamos vivendo, estamos correndo. Isso é muito importante, meus irmãos. É muito importante estarmos atentos, não ficarmos de olhos fechados. Kardec nos dá, através dos espíritos, todas as diretrizes para que possamos ficar atentos a esses caracteres. E ele nos chama, então, o último caractere, um instrutivo. São comunicações sérias, também são sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre ciências, sobre moral e sobre filosofia. São mais ou menos profundas,
conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Então, para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Então vamos analisar essa informação de Kardec aqui, que é riquíssimo para nós, riquíssimo. Quando ele já começa a nos dizer que são objetos que consistem num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, aqui ressalto novamente, não só espíritos desencarnados, mas também espíritos encarnados, que trazem essas informações, essas comunicações com esse objetivo qualquer, sobre ciência, moral e filosofia. Querem trazer alguma instrução. São sérios, como ele está vinculado às comunicações ao caracteres da seriedade, mas eles também são instrutivos, querem trazer essas instruções. Muito bom. São mais ou menos profundas essas instruções, conforme o grau de elevação e desmaterialização do espírito. Olha só, aqui entra o discernimento, porque essa informação instrutiva, qual o grau que ela está sobre influência, essa manifestação, esse pensamento, essa comunicação? O que está sobre essa comunicação? Qual é a influência? É material ou é uma elevação espiritual? E mais, ele vai nos chamar a atenção para se retirar então frutos dessa informação, discernimos sobre isso, dessas comunicações. Preciso que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Perceberam? Se for uma comunicação, como ele fala anteriormente lá, é séria, até é séria, mas é de um caráter particular, cuidado com esse espírito. Cuidado com esse espírito, porque as comunicações, Kardec ele vai ressaltar essa continuidade, essa perseverança, porque ela tem que se manifestar em todos os campos. Em todos os campos. Como, por exemplo, vamos pegar as instruções aos professores aqui, eu peço licença, por exemplo, no campo da língua portuguesa, no campo da matemática, da física, da química. A esses professores eu perguntaria se eles ensinam português, matemática, química, física, pegando só o nosso Brasilzão gigante, esse terreno gigantesco, pegando do sul, lá no sul, ensina diferente? Vamos para o norte, se ensina diferente? O centro-oeste se ensina diferente? Não, de maneira nenhuma. Ela é perseverante, regular e contínua, essa ideia. Ela atinge vários pensamentos nesse campo da instrução. Então essa é a análise. Se vier dos espíritos, que venha então dos espíritos. Está chegando agora, período de transição, informações dos espíritos. Vamos colocar a prova. É isso que Kardec está falando. Mas é um espiritão. Não interessa. Não interessa. Kardec, na revista espírita, os espíritos ali chegavam e traziam as informações, eles reuniam, chegavam através dos médiuns, eles se reuniam, pegavam essas informações, faziam uma reunião na Sociedade Parisiense e ali avaliavam, viam erros, chamavam esse espírito novamente, pediam permissão a São Luís, chamavam esse espírito novamente e falavam assim: olha aqui, você apresentou esse material aqui, muito intelectual, instrutivo, mas aqui tem pensamentos aqui contrários ao que os espíritos estão nos dando. Aí o espírito falava assim, aí no primeiro momento ele não se expressou dessa forma, aí depois ele se expressava assim: não, é porque essa aí é uma ideia minha e eu queria implementar essa ideia entre vocês. E Kardec, para não correr esse perigo na doutrina espírita, ele quando realizava as comunicações através dos médiuns, que chegavam a ele todo o material da codificação do Livro dos Espíritos, chegavam de muitos médiuns de Paris. Aí Kardec falou assim: tá legal, de Paris tá legal, mas eu quero também de outros países. Eu quero comunicações a esse respeito. E enviava as cartas com uma pergunta: vamos enviar para a Rússia.
enviava para a Bélgica, enviava para a Espanha, e vinham as respostas sendo condizentes. Aí Kardec falava assim: poxa, legal, aqui na continente europeu, na Europa, pode haver alguma, informação aí que esteja voando muito rápido. Vamos para a América do Norte, vamos para a América do Sul, cartas aqui do Brasil, está lá na Revista Espírita esse material, é muito rico a Revista Espírita. Estados Unidos, México, Argentina, cartas de todo o planeta, e chegavam com as perguntas que ele formulava e as respostas regulares, continuadas e perseverantes. Entendem isso? Isso é importante. Nós nos prendemos a instruções ou falas, comunicações ditas sérias, que não tem essa concordância das ideias dos espíritos. É preciso que os haja. Se nós pegarmos um material de Emmanuel através de Chico Xavier, Joana de Ângeles através de Divaldo, se vocês anotaram algum ponto que é contraditório aos ensinos dos espíritos, do Espírito Verdade, que veio através da literatura de Allan Kardec, através da codificação, aonde se faz presente, se representa verdadeiramente o Espírito Verdade, me digam. Entende essa concordância? Essa forma de analisar. Então tenhamos cuidado com aquelas informações que a gente ouve. A gente até pega a informação, assiste ou lê, se for o caso de ler, não rejeitarmos, mas cuidado ao que vai reter. Então esses caracteres, todos nós encarnados e desencarnados, nós navegamos, palmilhamos por todos esses caracteres. Nós não estamos presos a um só. O que nos cabe é nós olharmos os nossos comportamentos. Por quê? Porque esse comportamento, preso a qualquer um desses caracteres de forma doentia, vai fazer com que haja essa proximidade espiritual ao qual nós queremos fugir, ao qual muitas das vezes nós, através de uma fala, nós colocamos que não queremos mais vivenciar isso, e é assim que tem que ser. Então o que temos que fazer? Mudar nossos pensamentos, mudar nossa casa mental, começarmos a trabalhar, a buscar aquilo que é importante para nós, qual nós precisamos ter vínculos importantes. Nós somos humanos, ainda nós temos nossas imperfeições, porque se assim não fora, seríamos então os espíritos puros da primeira classe, da primeira ordem da escala espírita, e não precisaríamos encarnar num planeta de provas e expiações. Que Kardec vai ter a nos chamar a atenção. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero deve sermos que predominam entre os espíritos errantes entre nós. Basta olharmos o que nós estamos emanando nas nossas mentes, porque é esse contato, é essa leitura que os espíritos fazem o tempo todo. Kardec vai fazer uma pergunta aos espíritos no Livro dos Médiuns, isso é no Livro dos Médiuns, no capítulo 19. Ele vai fazer essa pergunta um tanto que para nos auxiliar dessa influência, desse meio ao qual nós estamos inseridos. Não temos como fugir, não temos como sair, porque ainda estamos trabalhando as nossas imperfeições. Não é esse o lema de Kardec? O verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas imperfeições. Não é aquele que venceu. O espírita que venceu suas imperfeições, ele não está nem encarnado aqui no planeta Terra. Já está em outro mundo mais ditoso. Com certeza, não tenhamos dúvida disso. Nós que estamos aqui lutando, faz parte, nós somos, como alguns dizem, nós somos humanos, nós temos falhas, nós temos prazeres, nós temos gozos. Muito natural que assim seja. Essa é a nossa jornada, a nossa caminhada. Mas não se prenda, não se algeme aos vícios tão doentios. E Kardec vai falar então, o meio em que se acha o médium. Esse médium, volto a falar, somos todos nós, não só o médium extensivo. Exerce alguma influência então nas suas manifestações? Ou seja, estamos inseridos nesses caracteres. Qual a predominância desses caracteres que está em mim?
O da frivolidade, o do instrutivo, o do sério? Que ponto estou me colocando que se manifeste essa influência em mim? E se essa influência, então, ela vai exercer em mim essas as minhas ações, o meu comportamento no meio que eu vivo? Olha que interessante isso. Olha a pergunta direta de Kardec. Desses caracteres que eu estou aí navegando, se eu me incluo, persevero num algum desses de forma mais doentia, ou em todos eles, como é essa influência do meu dia a dia, do meu convívio? Aí eles vão dizer: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal? O influenciam para o bem ou para o mal? Cabe-nos a nós olharmos o nosso comportamento, porque a influência é direta, é o magnetismo. Lembra no início? O magnetismo, ele por si só ele não pensa: vou agir aqui no Varley, que Varley está meio assim, ou vou agir em fulano. Não, de maneira nenhuma. Ele está lá. Agora eu vou utilizar o magnetismo através da minha inteligência. Eu, por mais insignificante que seja esse movimento, essa minha ação de comunicação, como ele disse lá no início, mas ela vai exercer uma comunicação inteligente, e essa comunicação inteligente vai ter a causa uma proximidade de um espírito, ou de vários espíritos, de muitos espíritos, como diz Jesus lá no Evangelho em Lucas, uma legião, que são muitos espíritos. Em números, a palavra legião, quando nós vamos buscar no significado romano, era em torno de 6.000 soldados. Fora erro, então, pergunta Kardec, acreditar que alguém precisa, então, ser um médium ostensivo para atrair a si os espíritos do mundo invisível? Eles povoam o espaço. Temos-nos incessantemente em todos nós ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos, ouvindo-nos conforme os atraímos ou repelimos. É a nuvem de testemunha do nosso querido Paulo. E, para fechar aqui esse raciocínio no livro dos Espíritos, nesse sentido, dessa nuvem, dessa influência, como ele falou, a todo momento está em volta de nós, está agindo junto conosco, Kardec então vem perguntar, a questão 456 do livro dos Espíritos, que é intitulado Faculdade que tem os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Vêm os Espíritos tudo o que fazemos, então? Diante daquela colocação do amigo espiritual, nós já percebemos a resposta, mas vamos à resposta dos Espíritos, enriquecer o nosso conhecimento. Podem ver, pois que constantemente eles vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Aí são os caracteres ao qual nós nos vinculamos, ao qual nós nos aprisionamos, da melhor forma de dizer. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Olha que interessante. Então, se eu saio do campo dessas comunicações, eu saio do campo da grosseria, que esse é um dos piores. Kardec colocou o espírito grosseiro, ele é malévolo, ele é mau, ele age no mal, ele quer o mal do próximo. Então, se eu me vinculo dessa forma, eu tenho a aproximação desses espíritos. Se eu não ajo assim, eu não penso no mal, não desejo mal, eu quero o bem para o meu próximo, quanto eu quero para mim mesmo, então esses espíritos, eles se afastam, eles sequer nos encontram, sequer cruzam o nosso caminho. A escolha está em nós. Agora, se eu me vinculo à frivolidade, esses espíritos vão se aproximar de risos, brincadeiras, vão me colocar em circunstâncias que me levam a isso. Caso contrário, também sequer se aproximam de mim. E assim, da mesma maneira, vão atuar os espíritos sérios e instrutivos. Cabe a mim escolher. O ponto importante
que nós temos que entender que a escolha está toda em nós, não está nos espíritos. Não é o espírito que aponta o dedo e me escolhe. Ele me observa. Se ele me observa, eu estou dando algo a ele a observar. A questão é essa, ele não fala isso aqui, ó. Não se ocupe com o que lhes é indiferente. Sequer percebem. Então pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes respondem, chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. A ideoplastia, ela é fantástica. Mas muitos de nós sequer cremos nisso. Que a gente pensa e a imagem, então, quando ela é uma monoideia, principalmente, já está cristalizada principalmente, ou é um condicionamento, nossa, essa imagem ela surge para eles em HD, em 8K, que agora está em 8K aí, a TV japonesa, parece para eles em 8K, nitidez perfeita, sem esconder nada, e aquilo que eu quero ocultar, não, aparece para eles. Porque quando eles então observam o que nós desejamos, o que o nosso coração está cheio, e o que nós externamos, aí então eles se vinculam, e são muitos espíritos, são legiões de espíritos. Nem atos e nem pensamentos se vocês podem lhes esconder. Isso é muito sério, meus irmãos, é muito sério. A doutrina espírita, quando vem através da comunicação, vem nos alertar, vem abrir os nossos olhos, os olhos de ver ao qual Jesus fala. A doutrina espírita fez isso por nós, retirou o véu. Não nos enganemos, não nos enganemos. Somos o que somos e podemos melhorar. Esse é o pensamento. Não sou o que sou, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim e não mudo. Não, esse pensamento não. Porque infeliz de quem tem esse pensamento, porque você está dizendo assim, eu me vinculo com esses espíritos vão se alimentar de mim, vão me vampirizar. Vocês já viram um processo de vampirização? Já leram sobre isso? Vão lá no nosso lar, no André Luiz, e fiquem horrorizados. Fiquem horrorizados. Como eu fiquei quando eu li. Quando ele vai descrever, é como se eles fizessem, ele usa esse termo, canudos sugadores, sugando os nossos fluidos, porque eles querem viver a matéria, eles deixaram o corpo material e querem viver a matéria nesses prazeres ao qual nós nos vinculamos, mas só que eles só observam, eles querem sentir, eu preciso sentir essas gargalhadas, essas zombarias, ou a realização desse mal, eu preciso sentir essa energia. Como eles fazem isso? Se vinculam a nós, como em cacundas subindo em nós, a imagem é essa terrível que ele nos traz, com canudos sugando esses fluidos, aí eles sentem todo aquele prazer do sexo, que eles não têm como vivenciar o sexo lá no mundo espiritual, eles não têm como realizar isso, eles precisam de alguém doente aqui para eles vivenciarem lá no mundo espiritual. Então essas comunicações dos espíritos vêm fazer o quê? Nos alertar contra nós mesmos, não contra esses espíritos encarnados e desencarnados, não. Cada um é o seu cada um, nessa variedade infinita da alma humana do espírito criado por Deus. Não, cabe-nos a nós fazermos as nossas escolhas, ao que nós verdadeiros nos vinculamos, porque não adianta dissimular, eles vão nos encontrar. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa, nos diz Kardec, do que esconder dessa maneira de pessoas depois de morta. Olha a expressão aqui que ele usa forte. Então eu vivo com a pessoa, eu fico enganando, mentindo, afinidade da frivolidade ou da grosseria, do mal, seja lá o que for aquele sentimento, mas eu estou ali com a pessoa sorrindo, não sei o que, e por dentro. Quando essa pessoa desencarna, ela vê realmente quem eu sou. Eu não escondo-me de ninguém. Isso é uma ilusão nossa, acharmos que nós nos escondemos nesses corpos. Não nos escondemos não. Podemos disfarçar, usar máscaras, como nos diz Marlene. Vivemos a vida toda usando máscara, mas uma hora essa máscara,
ela vai cair. Que pensam de nós então os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos prego e zombam das vossas impaciências, e os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então aqui fica o nosso pedido a esses espíritos que velam por nós, aos bons amigos espirituais, nossos mentores, anjos guardiões, que nos envolvem, nos ajudando nessa dificuldade que ainda nós temos, nesses caracteres tão difíceis, de comportamentos humanos tão difíceis, mas que nós tenhamos a noção, através do Espiritismo, que nos revela todas as verdades espirituais, instruções essas que perseveram e são contínuas em todo o universo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.